Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco de aula, certo? Também dei um intervalo aqui, bebi uma água, comi alguma coisa, para poder energizar aqui, para continuar no gás aqui dando a aula para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dê um joinha aí no vídeo para poder ajudar o canal a crescer. E é isso, vamos continuar a matéria. A gente está no terceiro bloco da terceira aula de Direito Previdenciário. Então vamos continuar aqui, vamos seguir. Agora a gente vai falar da inscrição do segurado, filiação e inscrição do segurado da Previdência Social, tá? Como é que ele faz para poder se inscrever e se filiar ao regime geral de Previdência Social? Vou sair aqui da frente do quadro para vocês poderem copiar se quiserem, tá? Fique à vontade. Inscrição e filiação. Vamos lá. Filiação é a relação jurídica que se estabelece entre os segurados e a Previdência e que gera obrigações e direitos para ambas as partes. Inscrição é o ato formal de cadastramento, ou seja, a filiação é a partir do momento que você começa a oferir renda trabalhando de forma lícita e você já é filiado. Por quê? Porque a filiação é obrigatória, a filiação ela é automática. Ao oferir renda em um trabalho lícito, você já é filiado da Previdência Social, ok? Agora, a inscrição é somente para formalizar a sua filiação, tá? Então, a gente vai ver agora cada categoria como é que funciona. No caso do empregado, CADSEF, tá? CADSEF. Empregado, filiação e inscrição. Filiação e inscrição ocorrem ao mesmo tempo por meio da empresa. Ou seja, quem faz a filiação e a inscrição do empregado é a empresa. É ela que recebe a carteira de trabalho do empregado. Se o empregado não tiver número de inscrição do trabalhador, número de identificação do trabalhador, o NIT, quem é que vai criar esse NIT? É a empresa. Por quê? Porque ela é obrigada, é uma obrigação acessória da empresa. Ela tem que criar a inscrição do trabalhador e recolher tanto a contribuição dela como a contribuição dele. Ela vai reter a contribuição dele e vai pagar. Então, ela é obrigada. Por que que a legislação colocou a empresa obrigada a fazer essa inscrição? Porque é muito mais fácil o governo cobrar a empresa, certo? Do que cobrar o filiado, o segurado. É muito mais fácil ele cobrar a empresa. Por quê? Porque a empresa ela está ali, certo? Ela tem uma sede, então é mais fácil ela cobrar a empresa do que o filiado. Outra coisa, a empresa ela tem muito mais suporte e um aparato para poder realizar essa inscrição. Enquanto que o segurado teria que ir à Previdência Social, né, em regra, ele deve ir à Previdência Social. A empresa não, a própria contabilidade dela já faz isso, certo? Através de sistema, por meio da internet, etc. Tá? Então é mais fácil para a empresa. Por isso o legislador colocou essa obrigação para a empresa, tá? No caso do trabalhador avulso, vamos mudar aqui, certo? Empresa, ok? Agora vamos para empregado, agora vamos para o trabalhador avulso, tá bom? Avulso. O que é que vai mudar aqui no caso do trabalhador avulso? Somente isso. Por meio do OGMO ou sindicato. Filiação e inscrição, no caso do trabalhador avulso, ocorrem também ao mesmo tempo, por meio do OGMO, órgão gestor de mão de obra. Então, faltou um O aqui. Por meio do OGMO, órgão gestor de mão de obra, como a gente já falou, ou sindicato. São eles que irão fazer a inscrição e a filiação do trabalhador avulso. Qual o motivo? O mesmo motivo do empregado, de quem é a obrigação da empresa. Aqui é a mesma coisa. Quem é obrigado a fazer essa inscrição e essa filiação? O OGMO e o sindicato. Pelo mesmo motivo que a empresa cuida. Afinal de contas,
o órgão e o sindicato não deixam de ser empresa. Eles são empresa também, tá? Claro que não é da mesma forma que uma empresa normal faz a inscrição do empregado, mas eles também são empresa, tá? Não é pelo mesmo motivo, mas é a mesma situação. É mais fácil o governo colocar essa obrigação para o órgão e para o sindicato do que colocar para o trabalhador avulso, ok? Então, essa é a situação. Embora a legislação fosse, certo? No passado, fosse omissa em relação ao doméstico, não é mais. Com a lei complementar, isso mudou e eu coloquei no material aí para vocês, tá? Uma observação, um texto bem grande em relação ao empregado doméstico, tá? Que aqui a gente vai alterar também. Por que tinha essa omissão? O legislador não colocou, não sei qual o motivo, né? Se esquecimento, alguma coisa, não sei. Eu sei que ele não colocou que era a obrigação do empregador. Aí tinha uma situação que, no caso do doméstico, era o doméstico que recolhia, o doméstico que pagava a sua parte. Tinha essa nebulosidade aí na legislação em relação à filiação e à inscrição. Só que agora, com a lei complementar 150 de 2015, isso já está superado. Ela deixou bem claro que a obrigação de fazer a filiação e a inscrição do empregado doméstico é do empregador. Por quê? Porque ele vai recolher em guia única tanto a prestação dele, a cota parte dele para a contribuição, como do empregado. Ele é que vai recolher, a responsabilidade é dele. Então, a filiação e a inscrição do empregado doméstico também recai sobre o empregador, ok? Então, tranquilo, vamos seguir aqui. Doméstico superado, vamos agora para contribuinte individual e segurado especial. No caso do segurado especial e do contribuinte individual, a filiação ela é anterior, tá? Ela é anterior. Enquanto que nas outras três categorias, empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, a inscrição e a filiação ocorrem ao mesmo tempo. Aqui não. No caso do contribuinte individual e segurado especial, a filiação é anterior à inscrição. E aqui tem um detalhe muito importante. Pode recolher em atraso. O que é que isso significa? A gente vai ver isso melhor na parte de custeio, mas o fato é que o contribuinte individual e o segurado especial eles podem recolher em atraso. Por exemplo, no caso do advogado, ele tirou a carteira da OAB, mas nunca contribuiu. A pessoa já é advogada há 5 anos. Então, o que é que acontece? Ele nunca contribuiu. Foi para a Previdência e disse, olha, quero me inscrever. Sou advogado, tenho que contribuir, mas nunca contribuí. Então, ele vai à Previdência Social e faz a inscrição. E diz, olha, eu quero recolher em atraso. Os 5 anos que eu já sou advogado e nunca contribuí, eu quero recolher, eu quero pagar. Porque eu quero me aposentar, eu quero ter direito aos benefícios. O que é que o servidor do INSS, espero que você um dia, você vai dizer o quê? Olha, você tem que comprovar que era advogado. Não, tá aqui a minha carteira. Então ele já comprovou. Ele comprovou a atividade dele, certo? Então ele pode sim fazer a inscrição e recolher em atraso esses 5 anos, sem problema nenhum. Na parte de custeio a gente vai ver que tem uma diferença em relação a isso, tá? Primeira contribuição em dias, recolher em atraso, período que vai valer como carência ou como tempo de contribuição. Eu vou falar na parte de custeio, mais na frente a gente vai ver isso. Ah, professor, todo tempo você fica falando isso, eu vou ver mais na frente, é porque a matéria é muito extensa, tá? E eu não posso jogar para você tudo de uma vez. Tem que ser aos poucos, paulatinamente, para você ir absorvendo a matéria, internalizando e entendendo a matéria, e entendendo a disciplina. Então é por isso que, mais na frente a gente vai ver melhor, mais na frente a gente vai ver mais na frente a gente vai melhorar esse entendimento. É porque a matéria é muito extensa. Se eu for falar tudo de uma vez,
você não vai entender. Vai ficar mais complicado ainda porque é muita informação. Então tem que ser assim mesmo, tá? Aos poucos. Então, mais na frente a gente vai ver essa situação de tempo de contribuição, de carência, recolher em atraso, recolher a primeira em dias, como é que vai contar e tudo. Tudo isso daí, tenha calma que a gente vai ver com certeza. Pode ficar tranquilo. A outra observação, além da filiação ser anterior à inscrição, é que ele pode recolher em atraso e, no caso de um contribuinte individual, tá? Por isso que eu coloquei assim. Contribuinte individual não efetuar a inscrição, a empresa realiza. O que é que isso significa, certo? Eu não falei que para a categoria de empregado, a empresa ela é obrigada a realizar a inscrição e a filiação, é obrigação acessória da empresa. Aqui é a mesma coisa, também é uma obrigação acessória da empresa. Se você for prestar aquele mesmo advogado, certo? Que já é advogado há 5 anos, foi prestar um serviço para uma empresa, foi defender a empresa de uma ação trabalhista, por exemplo. E os honorários dele ele acabou cobrando ali R$5.000. E ele não tem a inscrição na Previdência Social. O que é que a empresa deve fazer, certo? O que é que ela deve fazer? Ela deve realizar a inscrição dele na Previdência Social, reter 11% da contribuição dele, que é a parte dele, certo? 11% de 5.000. Eu já estou esticando um pouquinho aqui a baladeira, tá? Mas é para você poder entender a situação. Então, a empresa ela vai reter aqueles 11% de R$5.000 e também vai pagar 20% que é a cota patronal dela, que ela deve contribuir, certo? Ela é obrigada a fazer isso se o contribuinte individual não possuir inscrição. Ela é obrigada, é uma obrigação da empresa. Ela tem que fazer isso, certo? Então, que isso fique bem claro. Se o contribuinte individual for prestar serviço para a empresa e ele não é inscrito na Previdência Social, a empresa ela tem por obrigação de fazer a inscrição. Por quê? Porque o que é que o governo quer? Que ela recolha. Que ela recolha tanto a parte do profissional, certo? Do contribuinte individual, como a parte dela. Como é que ela vai recolher se ele não for inscrito? Ela não vai recolher. Por isso que a Previdência vai e diz, olha, você é obrigada. A legislação vai e diz, empresa, é sua responsabilidade, tá bom? É você efetuar a inscrição e recolher a contribuição previdenciária. Tranquilo? Vamos seguir. Contribuinte individual e segurado especial. No caso do segurado especial, já é diferente, como eu já disse para vocês. Existem muitas anuências em relação ao segurado especial que você tem que ler, tem que estudar essa parte mais ainda, tá? Ao longo das aulas a gente vai ver mais pormenores do segurado especial, mas essa parte é sua responsabilidade. Por que que eu digo aqui que o segurado especial ele é diferente? Porque ele, o segurado especial, ele não precisa comprovar o pagamento. O segurado especial, ele deve comprovar apenas que trabalhou, certo? E ele não tem que recolher em atraso, ele não tem que contribuir em atraso, certo? Ele precisa apenas comprovar que trabalhou naquela qualidade, naquela condição de segurado especial. Se ele tiver recolhido, ótimo. Se ele não tiver recolhido e comprovar que trabalhou, tá bom também, tá valendo do mesmo jeito, certo? Então, o segurado especial, ele é diferente, ele é um segurado ímpar. Você tem que ter uma atenção redobrada com o segurado especial. Outra coisa, vamos a uma das principais observações que tem aqui nessa situação. É vedada, tá? É vedada a inscrição após a morte do segurado. É vedada. Ou seja, o cara é um taxista, nunca contribuiu, de jeito nenhum, nunca contribuiu. E aí, de repente, ele sofre um acidente e morre, certo? Ele deixou filho, esposa, então ele deixou dependentes que dependiam dele economicamente para se manter, para o seu sustento. Então, o que é que acontece? Ele nunca pagou a previdência, nunca contribuiu. Então, o que é que a esposa dele faz? Pega os comprovantes que ele é taxista, que ele era taxista e leva, certo? Leva para a Previdência e diz, olha, eu quero
eu quero contribuir para o meu esposo, porque ele faleceu e tudo, etc. Para poder ter direito ao benefício previdenciário de pensão por morte. O que é que a Previdência, no caso, o servidor, a servidora, vai falar? Olha, não pode. É vedado. A Previdência Social ela não pode fazer inscrição após a morte do segurado, principalmente com fins para recolher, para ter direito a benefício previdenciário. Não pode de forma alguma, certo? Não pode. E aí a gente volta para o segurado especial. Ele é o único segurado que pode sim fazer inscrição pós-mortem, certo? Após a morte. É a exceção, certo? Então, é por esses e outros motivos que o segurado especial, a categoria segurado especial, é tão importante e que você tem que dar uma atenção especial para ele, tá? O segurado especial é o único que pode fazer inscrição pós-mortem, tá? Então, o cara nunca contribuiu, nunca pisou na Previdência e tudo, morreu. Como? Não sei. A foice pegou no pescoço dele, degolou tudo. Ô, professor, você está exagerando. Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com esses exemplos assim, absurdos, certo? E meio violentos, infelizmente, tá? Até porque é a necessidade, a Previdência ela trabalha muito com isso. Então, vá se acostumando, tá? Que acontecem coisas absurdas, como eu já vi pessoas que foram baleadas e foram receber auxílio-doença, foram requisitar o auxílio-doença. Então você pode se deparar com isso, tá? Como também já ouvi falar de pessoas que entraram com um facão desse tamanho atrás do servidor para bater no servidor, matar o servidor e tudo. Então também você tem que ir se acostumando com isso. Pode acontecer, né? Na agência em que eu trabalho, na agência que sou lotado, já um segurado já derrubou o monitor e tudo, bateu no teclado e tudo. Foi uma situação bastante peculiar e chata, né? Porque tá todo mundo ali no ambiente de trabalho, concentrado e tudo. Aí de repente a pessoa vai e derruba monitor, derruba teclado, bate, sai gritando. É chato, né? É muito complicado isso. Mas graças a Deus ficou tudo bem, tá? Mas a gente precisa desses exemplos. Então o segurado especial ele falece, certo? Nunca pisou na Previdência, nunca recebeu nenhum benefício, nunca fez inscrição, nada. Nada, nada, nada. Porém, a sua esposa, certo? Na condição de dependente, na qualidade de dependente, vai a uma agência da Previdência Social e, munida de todos os documentos necessários, requisita, faz a solicitação do benefício de pensão por morte. Lembrando que ele não tem inscrição, nunca foi. Mas ele tem todos os documentos que comprovam, certo? Que comprovam que ele era segurado especial. Então o que é que o servidor deve fazer? Tem que fazer, por quê? Porque está na legislação, está na lei. Ele tem que fazer a inscrição dele. Ele vai fazer a inscrição e, se realmente tiver as provas e tudo, ele vai conceder o benefício previdenciário de pensão por morte para os dependentes do segurado especial. Vamos seguir. Se você quiser ir apagando, dar o pausa, ou aliás, avançar, tá? Fique à vontade, tá? Mais uma vez eu vou pedindo a você, dê um feedback aí, fale se a aula tá legal, se tá bacana, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode melhorar, tá bom? É importante que você dê esse feedback, tá? Pode colocar aí nos comentários, por favor. Eu agradeço, né, se você disser aí que a aula tá legal, tá bacana, esse é o rumo mesmo, se eu tenho que falar mais de incentivos, né? Eu não conto muito a minha trajetória aqui, justamente porque eu não sei se vocês acham interessante eu estar falando de mim ou de outras pessoas, né, que eu conheço, que passaram por isso que vocês estão passando aí. Então, não sei, às vezes a pessoa, não, eu quero matéria, eu quero matéria, e acaba não querendo saber como é que foi, né? Como é que foi a experiência da outra pessoa, quer saber de si. É por isso que eu não falo muito, mas se vocês pedirem, não, professor, pode contar aí a história,
como é que foi e tal, eu conto, tá? Pode ter certeza que eu conto. Vamos lá, para a gente finalizar aqui a matéria. A aula de hoje vai ter que... A gente vai para outro bloco, viu? Inevitavelmente, o segurado facultativo. Inevitavelmente a gente vai para outro bloco. A inscrição. Se você quiser avançar, fique à vontade. Para a gente finalizar esse bloco, segurado facultativo. Aqui já muda tudo, tá? Segurado facultativo, inscrição. A inscrição é anterior à sua filiação, tá? Então aqui já muda. No caso do segurado especial e do contribuinte individual, a filiação é anterior à inscrição. Aqui não. No caso do facultativo, a inscrição dele é anterior à sua filiação. E quando é que vai ser a sua filiação? Quando for confirmado, certo? O primeiro recolhimento é que surge a sua filiação. Ou seja, a sua filiação só é efetivada, só é efetuada quando ele paga a primeira contribuição. É nesse momento que ele se torna filiado do regime geral de previdência social, tá? Segunda observação, não pode recolher em atraso, tá? Regra geral, não pode recolher em atraso. Por que que eu falo regra geral? Aliás, por que que ele não pode recolher em atraso? Ora, quem pode recolher em atraso é o contribuinte individual ou segurado especial que contribua, certo? Agora, como é que ele vai fazer isso? Ele só pode recolher em atraso em uma exceção, tá? Vou já explicar. Agora, por que que ele não pode recolher em atraso como contribuinte individual? Porque ele não é filiado. Ele só se torna filiado do regime a partir do momento que ele contribui. É quando ele vai se tornar, diferente do contribuinte individual. Por exemplo, o advogado, ele é filiado a partir do momento que ele tem a OAB, que ele é inscrito na ordem. Certo? Embora ele não tenha recolhido, mas ele já está filiado. Ele é obrigado a contribuir, tá? A filiação ela é automática e obrigatória, diferente do facultativo. É facultado a ele se filiar ou não. E ele vai ser filiado quando ele efetuar o primeiro pagamento, tá? Qual é a exceção? Tem um momento que ele pode fazer essa contribuição em atraso, no caso do facultativo? Sim, vamos lá.
Exemplo, o cara fez o primeiro pagamento em janeiro, tá? Primeiro pagamento, janeiro. Não pagou em fevereiro, não pagou em março, não pagou em abril, não pagou em maio, não pagou e veio só pagar em junho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto mês, depois que ele realizou o primeiro pagamento, que ele se inscreveu, tá? E se filiou com o primeiro pagamento, foi que ele voltou a contribuir. Nesse momento, ele pegou e disse: eu quero recolher essas 4 contribuições aqui que eu deixei de pagar. Ele pode? Pode sim. Por quê? Porque ele já é inscrito, ele já é filiado. E outra, ele não perdeu a qualidade de segurado, que a gente vai já ver aqui como é que funciona a situação da qualidade de segurado. Então, enquanto ele não perder a qualidade de segurado, ele pode recolher em atraso, sim, sem problema nenhum. Ele não pode recolher em atraso antes de se inscrever, antes de pagar. Ele não pode. Agora, após ele se inscrever e começou a pagar, então ele pode sim ficar 6 meses sem pagar, até o 6º mês ele pode recolher todas em atraso, sem problema nenhum. Passou do 6º mês e ele perder a qualidade de segurado, não pode mais recolher em atraso. É uma nova filiação, é uma nova inscrição. Tranquilo? Bom, esse foi o terceiro bloco da terceira aula de Direito Previdenciário. Eu espero que você esteja gostando da aula, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe comentários, que eu vou dar uma pausa agora, tá? Uma pausa, entre aspas, a gente vai voltar no próximo bloco para finalizar a aula com manutenção da qualidade de segurado e algumas questões. Tranquilo?